Reino dos céus. Reino dos céus. A Igreja das Águias. Igreja das Águias. Paz e luz, Igreja Viva de Jesus. Bezalel. Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Hoje é dia do estudo forte de vida profunda com Deus, do livro Prospere sendo sócio de Deus, da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. E nesta quarta-feira estamos sendo vários jovens, muita juventude, a galera do Jaé, depois de um rock and reino maravilhoso e um batismo que trouxe tantas alegrias, o Celebrai fazendo história, e também os nossos oficiais que estão comparecendo para participar do estudo e depois vão ter reuniões sobre os cuidados da casa de Deus. A quarta-feira está se transformando num grande centro de poder, de conhecimento e de prática da palavra de Deus. E nós hoje vamos falar sobre o contrato de sociedade com Deus e a introdução do livro da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. E por falar nela, vamos receber a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Sexta-feira 13, dia 13 de março, vai ser o dia da cura. Você lembra quando eu fiz aqui o dia da cura? Você lembra a quantidade de pessoas que chegaram para o dia da cura doentes e foram curadas pelo poder de Jesus? Você lembra da força do óleo da cura? Você lembra dos feitos impressionantes, milagrosos, que o Espírito de Jeová Rafá operou no corpo das pessoas no dia da cura? Operou na vida, na mente, na alma das pessoas no dia da cura? Você lembra o quão forte é o dia da cura? Pois bem, dia 13, sexta-feira 13 de março, será o dia da cura, aqui no santuário. Tragam os doentes, os enfermos, e se você está doente, antes de você agir como Débora, você precisa receber a cura divina. Você precisa receber a libertação desse sofrimento na sua saúde. E eu não falo só de saúde física, eu falo de saúde física também. Gente que está doente na carne, nos nervos, nos ossos, na pele, no sangue, nos órgãos. Mas eu falo de gente que está doente na alma, doenças emocionais, depressão, insônia, síndrome de tudo quanto é jeito, síndrome do pânico. Pessoas que têm desejo de morrer, não veem sentido na vida. O que é a depressão, senão a ausência de sentido da vida? A pessoa só vê sentido na morte. Pessoas que sofrem com doenças psicossomáticas. A doença está ali instalada na mente, no imaginário dela, ela tem todos os sintomas, mas o médico revira a pessoa e não encontra nenhuma enfermidade que a medicina comprove, que a medicina diagnostique para tratar, mas a pessoa continua cada vez mais doente. Doenças psicossomáticas. Eu estou falando sobre doença na vida financeira. Tem gente que tem um câncer na vida financeira. Está comendo, corroendo o financeiro dela e ela está cada vez mais miserável, destruída e só quer morrer. Tem gente que está com a vida sentimental morta. Precisa de ressurreição, precisa de vida no lugar da morte. Tem gente que olha para o filho e enxerga no filho um morto-vivo. Tem gente que olha para o marido, para a esposa e sofre terrivelmente por vê-lo doente em alguma área da vida. Você precisa de cura. E você precisa lutar pela cura de quem você ama e que se encontra enfermo.
É fogo e sangue! É fogo e sangue! Repita comigo bem forte, Igreja Viva! É fogo e sangue! É fogo e sangue para queimar toda a doença, todo o mal, em nome de Jesus. Sexta-feira, 13 de março, o Dia da Cura. Você que sofre com doenças no corpo e na alma, tumores, diabetes, gastrite, câncer, enxaqueca, dores fortes de cabeça, vícios, depressão, desejo de suicídio, insônia, ansiedade, crise de pânico, perturbações espirituais, doenças mandadas ou qualquer outro tipo de doença. O apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho vão orar forte em seu favor. Dia da Cura, sexta-feira, 13 de março, às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. A cura pela fé é algo extraordinariamente forte. Não terá doença que resistirá ao poder de Deus. Venha e traga os enfermos. Vai ser forte ao extremo. Deus seja louvado pela vida da nossa apóstola Sol Daniela Carvalho. E vamos à aula de hoje? Assinando o contrato de prosperidade. Não podemos esquecer de falar que sexta-feira 13, o dia da cura, vai ser forte ao extremo. E a aula de hoje vai demonstrar isso. E sabe por quê? Porque a batalha espiritual, ela depende também da mente. Uma mente bem trabalhada, uma mente dominada pela inteligência espiritual, consegue perceber os perigos espirituais e ativa o modo de ataque, porque a melhor defesa é o ataque. Uma pessoa que tem a mente dominada pela mediocridade, pelos pensamentos derrotistas, pelos pensamentos que enegrecem a alma, fazendo com que a pessoa só pense no pior, só queira o pior, porque ela não acredita que ela pode vencer, porque ela foi dominada por uma entidade do mal, foi dominada por uma força das trevas. O diabo sabe que quando ele atinge o bolso de muita gente, ele atinge a saúde, ele atinge o emocional, ele atinge a família. Muitas pessoas, elas sabem muito bem que quando passam por uma dificuldade financeira, elas começam a entrar numa situação, como aí fora dizem, entra em parafuso, vai afundando, até não poder mais. E aí, quando está no fundo do poço, muitos acabam tirando a própria vida. O diabo sabe muito bem. Por isso, um dos espíritos mais terríveis são da linhagem do tranca-rua, dos 7 cadeados, aquelas entidades do mal que trancam o caminho das pessoas. Mas nós temos, graças a Deus, a certeza de que nós não aguentamos, não aceitamos o inimigo avançar. Estamos na quaresma, estamos no jejum,
em preparação para a sexta-feira da Paixão. E estamos na fé para dia 13 realizarmos um ato de poder espiritual junto com os nossos apóstolos. A apóstola Sol, Daniela Carvalho, o apóstolo primaz, Adelino de Carvalho. Eles vão orar forte. E é você que está aqui na aula hoje que tem uma responsabilidade. Você quer prosperar? Então você quer as pessoas bem. Porque uma das coisas mais importantes para quem quer prosperar é entender que se você quer receber, você precisa dar. Você quer receber ajuda? Ajude. Então você vai chamar as pessoas para a sexta-feira 13, para o trabalho forte, e vai prepará-las. Inclusive, já não precisa esperar a sexta-feira 13. Pode falar com o pessoal para vir já e conversar com o profeta, conversar com a profetisa. Me dá a folha do jejum, por favor. Pode levar a esta pessoa a folha do jejum, para ela entrar no jejum dos 40 dias da unidade apostólica. Ah, mas não vai dar 40 dias até sexta-feira da Paixão. O apóstolo, a apóstola já estão nos 40 dias, você vai ser incluído no jejum deles. E vai entrar no jejum, pegando o óleo sagrado do jejum, e o profeta de Deus, a profetisa de Deus vai te orientar e vai te incluir. E vai incluir a pessoa que você trouxer. E é muito importante você que não pegou a folha do jejum pegar, conferir se os nomes estão sendo colocados e o WhatsApp de cada pessoa está sendo colocado para que o profeta de Deus possa interceder por esta pessoa e ajudar esta pessoa. É muito importante isso. Isso é muito forte. Se você não entrou no jejum, se você não pegou a folha do jejum, pega hoje e entra no jejum. Separa 3 alimentos que você gosta muito. E da agora até sexta-feira da Paixão, você vai sacrificar e vai mortificar sua carne, deixando esses 3 alimentos de lado até sexta-feira da Paixão. Não vai ser fácil, mas você vai vencer e adquirir um nível de poder espiritual, uma força espiritual. E junto, você vai pegar a sua cruz. Muitas pessoas já estão passando a cruz pela casa, pelos cômodos da casa, na empresa, puxando todo o sofrimento, para que na sexta-feira da Paixão, o nosso poderoso Senhor, que morreu na cruz, através da gruta dos milagres, quando essa cruz for ser colocada lá, tome da sua vida todo o sofrimento, toda a dor, cumprindo a palavra profética na sua vida de que Ele tomou todas as dores e vai tomar esse sofrimento de você, em nome de Jesus. Muito bem, vamos lá? Pode guardar para mim, por favor. Deus abençoe. Vamos para a aula. Por que o contrato com Deus é tão importante? Em qualquer contrato jurídico ou empresarial, a primeira coisa que define são as partes, o objeto e as obrigações. Quando você decide tratar a sua vida como uma parceria com o divino, você força uma definição clara. O que tem em jogo na minha vida? O que você espera construir? Essa clareza elimina toda dispersão. E você deixa de ser alguém que espera o melhor e passa a ser alguém que executa conforme o plano. No fundo, essa sociedade não é sobre pedir favores, mas sobre alinhamento. Quando os seus objetivos de vida, a sua disciplina diária, a sua ética de trabalho estão alinhadas com o que você considera sagrado, você cria uma força motriz, quer dizer, uma força que vai gerando energia para você, difícil de ser parada. Você não está apenas vivendo, você está operando com uma bússola interna que não oscila, não importa o tamanho da pressão externa, e é essa direção espiritual que vai mudar a sua vida. Preste atenção nisso aqui. Logo no início do livro, a gente se depara com um contrato que a nossa apóstola Sol nos leva a realizar. Este contrato com Deus, ele tem um significado espiritual tremendo e poderoso, pois ele nos traz a realidade daquilo que nós necessitamos. E quando você assina o contrato com Deus, você tem que entender, existem muitas pessoas por aí
que elas simplesmente não vencem. Por quê? Porque para elas nada é sério. Tem gente que fala assim: eu acredito em Deus, mas na hora de acreditar, na hora de mostrar a fé dela, cadê? É aquela pessoa descompromissada que se der, deu, se não der, não deu. Isso está errado. Observe nas Escrituras Sagradas, quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão ficou assustado e disse: eis-me aqui, Senhor, vai para a terra onde eu te mandar, eu vou te abençoar, mas você vai para onde eu te mandar. Isso foi um contrato. E Abraão não ficou esperando para ver o que acontecia, ele foi. Entende que ao pegar este livro, você está tendo uma oportunidade de assumir com Deus uma responsabilidade ainda maior do que você já pensou na sua vida. Olha, eu sei que tem gente que já assinou, mas talvez agora que vai compreender a seriedade daquilo que fez. Porque quando você assinou o contrato de sociedade com Deus, você definiu na sua vida que você vai ser fiel e não pode andar para trás. Um contrato, quando você quebra, tem consequências. É como Saul, que teve consequências quando desobedeceu à voz de Deus. O profeta mandou, ele não fez. O profeta mandou de novo, ele não fez. E qual foi a consequência? O Espírito de Deus se afastou dele e tudo deu errado para ele. E quando o Espírito de Deus se afasta, o lugar do diabo aparece. Por isso que a palavra de Deus fala: não deis lugar ao diabo. Ou você abre espaço para Deus na sua vida, para Deus operar, e assume o compromisso com fé. É por isso que o voto de sacrifício, ele traz um significado espiritual. Por isso o sacrifício gera milagres. Entende o que eu estou falando? Vamos prosseguir. O contrato com Deus, você leu bem ele? Ele diz assim: eu firmo nesse momento um compromisso sagrado comigo mesmo, de colocar em prática cada princípio, ensinamento e revelação contido nesse livro. Entende o que a gente vai fazer agora? Não é só ler o livro não, nós vamos ler e vamos deixar acontecer na nossa vida. Reconheço que todo sucesso, conquista e fruto que eu colher será resultado da minha sociedade com Deus, do meu esforço diligente em fazer prosperar tudo que está sobre a minha responsabilidade. Assumo o voto de ser fiel a Deus no reino dos céus, de agradecer ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo por cada vitória alcançada pela fé prática e evolutiva, e de permanecer fiel à sociedade divina que eu estabeleço com Ele. É por isso que você vai receber, se já não tem, você vai receber este envelope do dízimo sagrado. A bênção do dízimo, a bênção da prosperidade. E nele estão colocados todos os meses do ano e as semanas do mês, para que você que recebe por semana possa colocar, e já recebe mensal, possa colocar. Bispo, eu não tenho uma renda fixa ainda, mas tudo que vier na tua mão, a 10ª parte você vai devolver como prova de fidelidade a Deus, porque a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10 em diante: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, assim diz o Senhor. E é muito importante você compreender essa visão espiritual, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Este envelope não está aqui, não é para levantar fundos para a igreja. É importante você entender que o envelope do dízimo, o objetivo dele não é apenas manter a casa do Senhor, mas mostrar a sua fidelidade para com Ele. E nesse contrato, ser fiel é uma das coisas mais sagradas. Quer que Deus seja fiel contigo? Então você vai ser fiel com Ele. Vamos lá? Prometo buscar sabedoria, desenvolver minha inteligência. Você desenvolve inteligência e busca sabedoria onde? Na casa de Deus, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada.
você tem sua Bíblia. E eu falo para você, por favor, não confia só em Bíblia no celular, não. A Bíblia no celular, ela é importante, ela tem o seu lugar? Tem, mas a Bíblia escrita você vai poder anotar, pega, anota, marca, e depois você vai ter o seu momento com Deus em oração. O celular, ele vai tirar o seu foco, dispersão, na hora que você está lendo a Bíblia, alguém te chama, alguém te manda uma mensagem, e o momento seu com Deus não pode ter nenhum tipo de atrapalho no meio. Entenda essa visão. Continua comigo. Comprometo-me a viver com o propósito e generosidade e obediência à palavra de Deus, temendo e buscando agradá-lo acima de todas as coisas. Renovo o meu pacto de fidelidade. Você que já é fiel, olha aí comigo. Renovo o meu pacto de fidelidade ao Senhor e todos os meus compromissos espirituais, e prometo permanecer fiel por todos os dias na minha vida no reino dos céus. Assinado diante de Deus como testemunha eterna desse voto. Então, se você não fez o seu contrato ainda, não assinou o seu contrato, quando terminar a aula, você vai pegar o livro, vai subir no altar, vai pedir ao profeta de Deus que registre esse momento, tire uma foto e marque ali a sua assinatura. Mas saiba, se você fizer um contrato com Deus, Ele te dá direitos, bênçãos, mas você também tem deveres. Ah, mas então eu vou deixar para depois. Então vai deixar para depois para prosperar. Só Deus sabe quando, não é? Vai deixar para depois, para poder as coisas melhorar. E aí? É assim que você quer viver a sua vida? Eu sei que não. Continua comigo aqui. Vá para a página 26 do livro. Introdução. As verdades bíblicas contidas nesse livro te ajudarão, em linguagem simples de ser compreendida, e lhe ajudarão no processo de libertação da mentalidade escassa e miserável que impede um cristão de viver, desfrutando da plena prosperidade que Deus quer nos dar em vida. Quer ver uma coisa? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias que disse assim para mim: a gente tem que aceitar que a gente é pobre e que a nossa realidade não é a mesma realidade daqueles que têm dinheiro. Eu olhei para a pessoa e falei assim: opa, me tira disso, sou pobre não. Se você começa a aceitar nessa linguagem, mesmo que por brincadeira, mesmo que seja numa musiquinha, mesmo que seja numa piadinha, aquilo vai entrando para o seu subconsciente. E a apóstola Sol, ela diz uma coisa interessante, e ela cita aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9: porque vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico por causa de vós, tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. Essa riqueza que começa dentro da gente. Riqueza não começa no dinheiro, não começa lá na conta do banco, não, ela começa dentro de você, na maneira nobre que você anda. Eu fico vendo, sabe aquela pessoa que ela deixa tudo do melhor da casa dela só para poder dar para as visitas, e olhe lá, fica guardado. Tem aquele jogo aquele faqueiro lindo, está lá guardado na casa dela, que ela não usa há anos, porque aquilo é para um momento especial, e ela come com aqueles garfos, com os dentes dele tudo torto, com as facas que está tudo cortado, que está tudo arranhada, um prato que, Deus me perdoe, lava o prato não limpa. Você quer viver uma vida assim? Ah, eu sou próspero, então viva com prosperidade, viva com o seu melhor, ponha a sua melhor roupa, vista o seu melhor terno. Sabe por quê? Na casa de Deus a gente vê as pessoas vindo de terno. O reino dos céus é cheio de gente bonita.
Que povo bonito é o povo da igreja Reino dos Céus. Eles vêm, eles se arrumam, as mulheres se maquiam para vir na casa de Deus. Sabe por quê? Porque elas se sentem. Se sentem. Eu me sinto, falar nisso, eu tô bonito? Tô bonito por vocês e por mim. E por meu Deus, que é o dono do ouro e da prata, que me deu o melhor para viver, que me deu o melhor carro, que me deu uma casa boa, que me deu a oportunidade de fazer a obra. Isso é maravilhoso. E se você for analisar essa página 26, você vai entender, logo no finalzinho da página aqui, ó. Prosperidade não é só dinheiro, mas também é dinheiro. A prosperidade, ela começa assim dentro da gente, do comportamento que você tem. Eu estava conversando com um rapaz que ele vive falando só em economizar. Ele deixou de dar oferta porque tinha que economizar. Ele deixou de comprar o melhor alimento porque tinha que economizar. Ele deixou de cuidar de algumas questões que ele precisava de saúde porque ele tinha que economizar. Aí ele ficou doente. Muito ruim. Aí quando a gente foi lá visitar ele, foi lá ver como é que ele estava, ele falou assim, eu estou passando muito mal, o médico falou que ele estava desnutrido. Estava muito fraco, sem vitaminas no corpo. Não alimentava bem, não tomava a medicação que deveria ter tomado, não cuidava de si, não sacrificava, nunca foi no Monte Manaim para mergulhar no Rio Sagrado, para pedir a Deus saúde, porque tinha que economizar. Olha que miséria, olha que pobreza. Aí eu falei com ele, agora você pega esse dinheiro seu que você economizou, e eu tenho essa liberdade de falar com ele, porque ele é uma pessoa que me respeita muito, me tem como uma pessoa que ele me viu da situação que eu estava, viu meu testemunho, viu a minha fé, e eu tive a coragem de falar com ele, agora você pega esse dinheiro, e quando você morrer, leva com ele no seu caixão, em vez de colocar flores, põe o dinheiro ao redor. Aí ele até falou, não quero isso não. Então, você vai sacrificar. Orientei ele, foi lá, falou com a profetisa orientou ele a fazer o voto, ele fez o voto de sacrifício, graças a Deus! Ele deve estar aqui assistindo. Está aqui assistindo, porque agora ele sabe dar valor no que é importante. Continua comigo, vamos na página 27. Tem uma coisa interessante da página 27, que eu quero fazer questão de falar. Aqui na primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Prosperidade não é pecado. O pecado está em amar o dinheiro mais do que a Deus. É muito importante você estar bem alicerçado no entendimento que Deus deve ser o primeiro absoluto em sua vida e só depois vem as outras coisas. Você precisa estar bem posicionado como filho e servo de Deus, entendendo que o dinheiro é recompensa do seu trabalho, honesto e bem feito. O que é uma bênção para a sua vida não é a maldição. O dinheiro só é um problema, só vira maldição quando você o coloca como Senhor da sua vida. Esse é que é o problema. O problema é quando você não entende o que é prioridade. E nesse caso, no caso de uma sociedade com Deus, o sócio majoritário, aquele que tem o maior domínio sobre tudo, ele é prioridade. Se ele pede a minha presença, eu estou lá. Se ele me pede alguma coisa para ser feita, eu vou fazer. Porque a minha parte nessa sociedade não é muita não, mas a parte de Deus é maior. E se eu perder esse sócio, pense bem, você tem um sócio que ele te dá a condição de investir, que ele te dá a capacidade de fazer, que ele te dá o local para trabalhar. E se esse sócio te pede alguma coisa, você deixa esse sócio de lado para atender umas pessoas que não te dão valor, que não te amam. Porque não duvide não, infelizmente
infelizmente, vão aparecer raposinhas tentando tirar o foco. Você já percebeu que às vezes quando você está começando a se tornar dizimista, logo no começo parece que aparece uma pessoa pedindo dinheiro emprestado, pede uma coisa, aparece uma conta para pagar, aparece uma outra conta, justamente para poder fazer você pensar, peraí, eu vou tirar do dízimo, depois eu devolvo. É a mesma coisa de você falar para um sócio seu, olha, eu sei que eu tenho um compromisso com você, mas eu vou atender o Zé da esquina, mas você eu não vou atender. Isso é muito sério. Vamos para a página 28 do livro? A apóstola, ela citou uma frase que está nesse balãozinho, aqui na página 28. Leia comigo aqui, logo aqui na página 28. Você serve a Deus, o dinheiro, ele é seu servo. Entende isso? O dinheiro tem que trabalhar para você. Mas para trabalhar para você, primeiro você tem que servir a Deus. Essa é a chave. Você quer que o contrato com Deus funcione? Então você tem que entender que Ele é prioridade na sua vida. Ele é o auge, é o ápice, é o momento sagrado. Por isso que na minha casa tem um altar. A parte mais importante da minha casa é dele, é um altar. O tempo que eu separo para Deus é mais sagrado que tem. Nessa hora não tem telefone, nessa hora não tem TV ligada, nessa hora não tem internet. É o meu relacionamento com Deus. O momento que eu estou no altar da casa de Deus para fazer o meu voto sagrado. Ah, meu Deus, é igual agora, estou preparando para ir para o Monte Manaim. Gente, mas eu estou me preparando, eu estou maravilhado sabendo que eu vou, sexta-feira da paixão, no lugar dos grandes milagres de Deus. E quando essa conexão acontece, eu descubro que o dinheiro, ele é uma bênção na minha vida, porque o meu Deus me dá condição de gerenciar esse dinheiro. Você vai aprender que Deus vai te dando sabedoria para você lidar, sabedoria para você investir. Seu dinheiro rende mais do que os outros. Olha aqui comigo na página 29. Olha esse balãozinho que a apóstola colocou logo no começo da página 29. Trabalho dá trabalho mesmo. E trabalhar é o único meio honesto de conquistar algo na vida. Ela cita em Colossenses capítulo 3, versículo 23, ela diz assim: tudo o que fizeres, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a quem você serve. Entenda isso. Tem gente que elas visualizam apenas o pontual, o momento, aquilo que estão vivendo e não olham para frente. Você já viu um funcionário que ele gosta de falar assim: eu ganho pouco, eu vou trabalhar o pouco que eu ganho. Para que eu vou ficar ralando nessa empresa? Para que eu vou ficar sofrendo, trabalhando, sacrificando a empresa para ganhar o salário mínimo? Aí aparece de repente aquela pessoa que dá tudo do melhor dela, não reclama porque aprendeu na casa de Deus a não murmurar, não reclamar. É uma pessoa boa porque aprendeu na casa de Deus a ser do bem e vive isso dentro da casa de Deus. É uma pessoa que ela passa força para os outros porque ela recebe a comunhão da Santa Ceia todos os domingos na casa de Deus. E tudo isso é maravilhoso. E a pessoa, ela vai trabalhando, e aí todo mundo que não leva a sério fica olhando lá a pessoa sacrificando, esforçando, fazendo direitinho, fazendo de tudo para poder fazer o melhor, com esmero. Sabe aquela irmãzinha que ela vem na casa de Deus e ela está limpando o chão da casa de Deus, está tudo branquinho, aí de repente ela olha, tem uma manchinha que ninguém quase não vê, mas ela vai lá e vai com a mão mesmo para poder tirar.
Porque ela está preocupada em deixar ali brilhando, está dando de todo o coração. Sabe quando você vai ver um rapaz que vai cuidar da sonoplastia da igreja, ele fica preocupado com a questão do som, se o som está funcionando, se a fiação está em ordem, se a mesa está tudo ali direitinho, se está tudo limpinho, se o computador está organizado, se ele olha se está tudo em ordem. O oficial da casa de Deus, que eu vou hoje para a casa de Deus, eu vou preocupado com o meu uniforme. Peraí, está faltando o brasão, não pode faltar o brasão, eu tenho que entrar em contato com a FAMARC. Entende o que eu estou falando? Tudo isso é muito sério. Vamos lá para a gente encerrar? Eu quero que você venha comigo até a página 31 do livro. Hoje eu profetizo sobre você. Leia aí comigo a página 31, achou? Que o todo não seja o combustível para a fé, que todo sofrimento se torne testemunho, que todo não seja combustível para a fé, que a aprovação de Deus te encontre antes dos aplausos do mundo, que teu nome ressoe confirmando a promessa além do tempo. Você não foi chamado para viver em mediocridade, mas para governar. Você não veio ao mundo para sobreviver, mas para reinar com ele. Assim como os filhos de Israel são conhecidos pela sua inteligência financeira e por sua fidelidade aos princípios bíblicos, nós como igreja também somos chamados a viver esses fundamentos e a colher os mesmos resultados da prosperidade. A Bíblia é a bússola que Deus nos deu, o manual divino que revela os passos preciosos para conquistar uma vida de abundância, propósito e sucesso. A decisão agora, ela será sua. Gente, tudo isso é muito forte. Tem gente no mundo que conseguiu entender isso, conseguiu entender que nada para o cristão, nada para quem tem os princípios cristãos. Então a pessoa começa a desenvolver uma fé do seguinte: eu não vou parar. A apóstola cita, inclusive ela cita até na página 30, ela cita sobre Steve Jobs, ela cita sobre John Lennon. São pessoas que tiveram um sucesso na vida, e eles até o ponto de intimidade com Deus, de uma vida com Deus que eles não tiveram, e eu não estou aqui para julgá-los, não estou aqui para julgar ninguém, se teve ou não teve, mas eles entenderam um processo. Eles entenderam que nós podemos e nada pode nos parar. Deus é conosco, Ele abre portas, Ele faz o impossível, Ele faz maravilhas, mas a decisão é sua. A decisão agora é sua. Leia comigo aqui. E para vencer você precisa saber as regras. Para entender a batalha espiritual é preciso ter a visão de um exército. Um exército tem generais, coronéis, tenentes, majores, capitães, sargentos, cabos, soldados e recrutas, cada um em sua função estabelecida pelo seu cargo. Porém, se alguém desobedece ao seu anterior, pode ser punido ou expulso da corporação. O mundo espiritual segue esse mesmo princípio. Para ter autoridade é preciso seguir essa hierarquia, essa cadeia de comando. Por isso é que eu acredito que o apóstolo Paulo falou em Romanos 13, que toda autoridade vem de Deus. E é por isso que eu sei que sexta-feira da paixão, o comandante todo-poderoso, Jesus, nosso Senhor, o Rei dos Reis, morreu na cruz. Morreu em obediência, em amor, sabendo que o resultado da sua vitória estaria sobre nós. Por isso, sexta-feira da paixão ficou marcado, sabe por quê? Porque o filho obediente, o filho temente, demonstrou para todos nós que quando nós obedecemos ao princípio, ao plano, à missão, a glória vem. A sexta-feira da paixão foi marcada pelo sacrifício, mas o domingo de Páscoa foi marcado pela ressurreição. Lembre-se, somos guerreiros aptos para destronar o inimigo e vencer as batalhas, guerreiros que as pessoas procuram
depois de terem batido em tantas portas. Porque nós aqui, nesse santuário, nós temos o que a religião não tem. Aqui temos o que o remédio não cura. Agora se aproxima o dia dos grandes milagres de Deus. E por isso você não pode vacilar. É preciso usar todas as armas: a oração, o jejum, a unção, a obediência, o sacrifício e a fé que não recua. Aleluia! Glória a Deus! E é assim que a gente vai vencendo, dia após dia. Para encerrar, tarefa. Quantas folhas de jejum você já preencheu? Cada nome representa uma pessoa que precisa de ajuda. Tem muita gente sofrendo e você precisa assumir o seu lugar e ser um transmissor de bênçãos. Quem serve a Deus será servido por Ele. Próxima aula: as 7 verdades bíblicas da prosperidade. Que Deus abençoe, que essa aula tenha te ajudado e que na semana que vem nós possamos entrar nessas 7 verdades bíblicas da prosperidade. Deus ilumine a sua vida. Agora, você que não fez ainda o seu contrato com Deus, pegue o livro, procure o profeta, a profetisa de Deus, que vão te levar no altar para fazer essa declaração de fé e assumir uma nova vida em sua vida. Que Deus te abençoe. Paz e luz para você. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.